Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, depende de quando vocês vão acessar esse vídeo, né? Pessoal que está remotamente aí, né? A gente acaba percebendo que no presencial não será da mesma forma, né? Quer dizer, vocês não vão ter aquela atenção que tinham, né? No período remoto. Então, em função disso, eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer o seguinte: eu vou fazer um recorte de um vídeo anterior, de um semestre anterior, que de certa forma ajuda, né, a vocês a entenderem um pouquinho da aula que aconteceu. Nesse exemplo aqui, a gente trabalhou transformado Laplace, então a ideia é emendar um vídeo aqui, apresentar um vídeo um pouquinho mais adequado. Então é isso, tá certo? Um método para resolver equações diferenciais. Só com um detalhe, né? Vocês resolviam equações diferenciais de funções contínuas, vocês resolviam equações diferenciais por meio de alguns métodos, em que muitas vezes, aqui nós vamos continuar com aquela mesma ideia dos coeficientes constantes, igual vocês fizeram lá nas não homogêneas, homogêneas. A grande sacada da transformada Laplace é que ela vai trabalhar com funções descontínuas e funções contínuas também. Então, nós vamos mostrar no meio do caminho que tem algumas equações que a gente já sabe resolver, que por Laplace também dá para resolver. O único detalhe é que o Laplace ele vai pegar uma certa equação diferencial, como está aqui no desenho, vai, no primeiro instante, transformar esta equação diferencial numa equação algébrica, então ele vai fazer modificações de certas equações diferenciais que não são fáceis de resolver, mas que na forma algébrica é muito mais fácil de resolver e ser interpretado, né? Então, o objetivo principal da transformada do Laplace é transformar aquilo que é qualquer equação diferencial, detalhe, né? Equações diferenciais ordinárias, né? Trabalha com a ideia aí das nossas derivadas, né? De primeira ordem, segunda ordem, assim vai, né? Bom, transformando numa equação algébrica. Bom, se eu tenho a equação algébrica, a gente já sabe que quando você resolve uma equação diferencial, o que você busca? É a solução dessa equação diferencial, né? Buscar a solução da equação diferencial é buscar o valor da função, né, desconhecido, né? Então, isso vocês já passaram por essa etapa aí, já não é tão estranho para vocês quando a gente coloca aqui, ó, solução da equação diferencial. Então, qual é o objetivo de resolver uma equação diferencial? Encontrar a solução da equação diferencial. O que o Laplace vai fazer? Ele vai contornar, ele vai transformar primeiro essa equação diferencial numa equação algébrica e vai buscar a solução dessa equação algébrica. Encontrando a equação algébrica, que não está diferente da nossa equação diferencial, mas é a mesma, né? Só que não passou por uma caixa de Laplace, a gente costuma chamar isso até de caixa de Laplace, quer dizer, passou por dentro. Uma certa função se transformou numa outra função. E essa outra função, que é mais fácil de resolver, agora eu preciso voltar lá para a solução da equação. O que se faz? Trabalha-se com a função inversa, né? Então, ou aqui, a equação inversa de Laplace. Então, a equação inversa de Laplace vai nos permitir enxergar qual é a solução da equação diferencial. Mais importante, vocês enxergarem que, no fundo, o que o Laplace está querendo fazer é resolver a equação diferencial por um outro caminho, por um caminho mais suave, né? Um caminho onde a gente trate da forma de equações algébricas que são mais fáceis de se trabalhar, né? Do ponto de vista prático. Então é isso, grosso modo, né? O que vocês vão estar aprendendo do ponto de vista do Laplace é muito mais pela necessidade de resolver uma certa equação diferencial, que agora vamos ter um outro método aí para resolver de maneira mais ágil, mais rápida, e que, principalmente, a gente consiga trabalhar com funções descontínuas, que até então, o que vocês aprenderam, era resolvido apenas a partir de funções contínuas. Agora, essa história de descontínua, nós vamos trabalhar com funções contínuas, mas por partes, apenas um trecho que é contínuo, outro trecho que é contínuo, que é uma outra função, outro trecho contínuo. E aí, segue. Bom, então primeiro vamos tentar contextualizar aqui o que é o Laplace, né? E aí a gente já entra na definição.
Então, olha só, muitos problemas práticos da engenharia envolvem sistemas mecânicos ou elétricos, sob a ação de forças descontínuas ou impulsos. Então, aqui está a grande sacada. Os impulsos, que esses, né, sobe e desce, né, eles acabam criando muitas situações que não são contínuas. Então, estou aqui, subiu, desceu. Estou ali, né, acalmou o tempo, tem um novo impulso, né? Então, essa ideia de impulso é exatamente o que a gente chama de descontinuidade, né? Você estava ali bonitinho numa certa função, de repente você teve que ir lá para o alto, atacada só, pum, ou descer, né? Então, são esses impulsos que, óbvio, trabalham muito mais ligados aí à física no primeiro instante, né? Mas, a todo instante, tem a ver com esse sistema elétrico, né? O sistema mecânico seria muito mais para uma engenharia mecânica, né? Então, a engenharia mecânica lida diretamente com Laplace, exatamente por essa necessidade. E a engenharia elétrica, por causa dos sistemas elétricos, como circuitos, né? Então, circuitos, geradores, né? Trabalham bastante com essa ideia. Bom, para esses tipos de problemas, os métodos de equações diferenciais, que alguns que vocês aprenderam, são difíceis de serem aplicados. Agora usaremos a transformada de Laplace para desenvolver outro método de resolver uma equação diferencial ordinária. Bom, quem é o tal do Laplace, né? Então, Marquis Pierre Simon de Laplace, né? Mais conhecido como Laplace, um francês do século XVIII, aí, né? Século XVIII, morreu aí no século XIX, né? Contemporâneo de Lagrange, que é um matemático da área do cálculo, né? E Fourier, que é o que vocês vão estar aprendendo mais adiante, daqui a pouco vamos chegar no Benedito Fourier, né? O Laplace ele era um astrônomo e matemático, né? E, engraçado, né? Essa parte de astronáuticos se encantavam, né? Com essa questão do universo, né? Galileu, né? E aí vai, né? Ptolomeu também, Copérnico, né? Copérnico. Bom, estudou a aplicação das leis de Newton, da gravitação, ao sistema solar. Então, veja por que ele tinha ali interesse, né, na astronomia, né? Então, estudando aí as leis de Newton, né, de certa forma, ele acabou identificando também em função disso, né? Pesquisou a teoria da probabilidade, origem da transformada Laplace. Então, olha onde que vem a transformada Laplace. Vem da ideia da teoria da probabilidade. Lá na frente, nós vamos perceber, acho que na próxima, acho que daqui umas 3 aulas, nós vamos trabalhar com essa ideia aí da probabilidade, da ideia do ou tem ou não tem, que é a ideia exatamente da probabilidade que trabalha do ponto de vista binário, né? Ou é total, ou não é nada, né? Essa ideia da probabilidade, ela está bastante presente. E o Laplace é um dos caras que utilizam essa ideia. Tem um tal de um outro matemático aí, né? Oliver Heaviside, né? Um inglês, então vocês veem aqui, ó, o Laplace é de até 1827. Esse Oliver se aproveita do trabalho do Laplace e é ele que, de certa forma, emprega a transformada do Laplace na solução de equações diferenciais. Então, aquele modelinho que vocês viram aqui no início, né, ele foi criado exatamente por esse Oliver. Esse Oliver Heaviside, lá na frente tem até um termo para esse Heaviside aí, por conta do nome dele, né? Então, é ele que utiliza, então, as transformadas do Laplace para resolver equações diferenciais. Então, percebam que o próprio Laplace ainda não fazia isso, né? Então, precisou um outro matemático lá na frente para, de certa forma, utilizar esse método, né? Para utilizar esse método Laplace. Legal vocês perceberem que aqui, ó, avançou um pouquinho, né? O século XX, ó, 1925, né? Então, pode-se dizer que o nosso ensino, no modo geral, ele fica ali no século XX, né? E na verdade, turma, o grande problema nosso, que eu acho a nível educacional, é que a gente é muito limitado, né? A gente fica aí estudando
relações do século XX, mas o ideal é avançar, né? Chegar no século XXI, né? Tem tantas aplicações, mas óbvio que para estudar o século XXI você precisaria pelo menos entender, né, essa dinâmica, né? Então o conhecimento se dá dessa forma, né? Bom, quais são as vantagens aí de utilizar a transformada de Laplace, né? Conversão de vários tipos de função em funções algébricas, na verdade, conversão de vários tipos de funções em funções algébricas, certo? Ou seja, está pegando uma certa função e está transformando numa função algébrica. A função algébrica, turma, é sempre aquela ideia de polinômio, né? Ou trabalha com a ideia de x quadrado, né? Só que vocês vão perceber que o x dele aqui vai ser diferente. Converte uma equação diferencial linear em uma equação algébrica, facilitando a sua solução. Obtém-se tanto a solução transitória quanto a permanente. Permite o uso de técnicas gráficas para previsão do desempenho do sistema, sem necessitar resolver suas equações diferenciais. Então, percebam que esse último tópico aqui, ó, é exatamente o que acontece na engenharia elétrica, ou seja, não se resolve muitas vezes a equação diferencial, apenas pega-se a função algébrica por Laplace, né, e analisa a partir da função algébrica, consegue-se ter uma clareza do que está acontecendo com aquele fenômeno ou com aquele objeto em estudo, né? Então, do ponto de vista gráfico, de fato, né, você estudar uma função quadrática, uma função cúbica, é muito mais fácil, né? Certo? Uma função polinomial, né? Ou uma função racional, muito mais fácil. Bom, vamos lá, então, o que vai dizer a tal da transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace nada mais é do que uma transformada de integral. Existem diversas transformadas de integrais. A de Laplace é uma delas. Vocês já viram um pouquinho lá atrás, quando a gente resolveu equações diferenciais, onde, num dado momento, a gente tinha que buscar lá um fator integrante. Lembram disso? Você tinha que buscar um fator integrante para daí você conseguir resolver a equação, né, com o método das exatas, né? E esse fator integrante é exatamente mais ou menos o que vai acontecer aqui também. Quer dizer, vamos ter um tal de um fator integrante, só que não vai se dar o nome de fator integrante, que é isso que está aqui embaixo aqui, ó. Fator integrante aqui a gente vai chamar de núcleo de transformada. Então, esse núcleo de transformada nada mais é do que uma função que trabalha com as variáveis ST. Outro detalhe importante, turma, é que em Laplace, por trabalhar a ideia de função contínua num certo intervalo, então a variável x a gente troca pela variável t, que é a ideia de tempo mesmo, tá certo? Então, a todo instante, ao invés de trabalhar com f de x, a gente vai estar trabalhando com f de t, que, de certa forma, dá na mesma, né? O mais importante é que aqui ainda não é aqui é uma transformada. É uma transformada de uma integral que utiliza uma certa função, que tem aí a integral de f de t dt, isso vocês já estão acostumados, né? E onde essa integral é calculada de alfa até beta, ou seja, um certo intervalo, né? Só que esse intervalo, o alfa, por exemplo, está indo para menos infinito, né? Maior que menos infinito, e o beta é menor que mais infinito. Então, pode-se dizer que ampliou, né? Bom, mas esse f de s que está aqui é exatamente o resultado da nossa integral. E aí o legal é perceber o seguinte, o resultado dessa integral está trabalhando com a variável s, né? E a variável t, o que aconteceu com ela? No meio do caminho, a integral resolveu diante do nosso intervalo alfa e beta, tá? Bom, então, isso que está aqui é a ideia do núcleo de uma transformada, né? Ou seja, uma transformada integral. O que o Laplace vai fazer? Ele vai dizer que esse núcleo na verdade, uma função do tipo e elevado a menos st. Então, e elevado a menos st é exatamente esse tal de kst. Essa função está trabalhando com as variáveis st. Então, essa função está trabalhando com as variáveis st é o e elevado a menos st. Então, esse e elevado a menos st é o nosso núcleo da transformada de Laplace. Ou seja, ela vai estar sempre
ali presente. Bom, o Laplace, aquela história do alfa e beta, ele vai trabalhar com a ideia do tempo a partir do zero. Então, seja uma função definida por t maior ou igual a zero, então definimos a sua transformada do Laplace. Então, f de s aqui é o resultado da integral, e aí essa simbologia nós vamos utilizar bastante, o L de Laplace, né? Então, aqui eu estou pegando uma certa função f de t e estou transformando numa função algébrica. E essa função algébrica ela vai surgir a partir dessa integral. Lembrando que essa integral, do jeito que ela está aqui, de zero até infinito, ela é uma integral imprópria, né? Tá certo? Ela vai de zero até infinito, né? Bom, eu só vou conseguir resolver essa integral se, de fato, ela convergir, né? Converja, se ela convergir para um número. Então, se ela me leva para um certo número, beleza. Se não me leva para um número, então ela diverge. Ela pode ir para mais infinito, menos infinito. Ela está divergindo. Se ela trabalha aquela ideia de limite, né? Se o limite tende a um número, então ela está convergindo para aquele número, tá certo? Então, nós vamos trabalhar bastante com essa ideia de convergir ou convergir a um certo número. A integral imprópria, de zero até infinito, né, é definida por um limite, e aí percebam, aqui, turma, essa história de dizer que vai de zero até b, é exatamente para ter lá um intervalo. Então, começou do zero, foi até um certo valor. Só que esse certo valor, que é o b, ele tende a infinito, né? Então, o meu x, ou t nesse instante, tende a mais infinito, tá certo? Mas a gente muitas vezes acaba também interpretando que isso aí é simplesmente a variável t que tende a mais infinito. Às vezes fica até mais fácil do que utilizar essa simbologia de zero até b, tá? A gente diz que é um limite de t tendendo a infinito. E aí fica mais fácil, tá? Bom, mas isso então é a carinha da transformada Laplace. Bom, então, Laplace, turma, vai trabalhar basicamente com aquela ideia da álgebra linear, ou com algumas coisas que vocês já conhecem. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o núcleo da transformada Laplace, que está multiplicando uma função linear, um certo alfa vezes f de t, mais o beta vezes g de t, que são duas funções, tá certo? E essa integral, então, ela eu poderia perfeitamente fazer a distribuição aqui e dizer, olha, o que eu tenho aqui é o e elevado a menos st vezes alfa ft, o e elevado a menos st vezes beta gt, né? E separar aquilo ali que a gente diz, então, que a linearidade nos permite, então, enxergar que a soma de funções, a integral da soma de funções, é, na verdade, a soma dessas integrais, né? Então, é isso que foi feito aqui. O que acontece com o alfa e o beta? O alfa e o beta são números, são constantes. Então, percebam que as constantes estão fora da integral, porque vocês já sabem que toda vez que eu tenho um certo número, esse número vai para fora da integral, tá certo? E aí se diz que quando ambas convergem para um certo número, ou seja, de novo aquela história, se tem limite, né? Então a gente pode dizer com muita facilidade que calcular a transformada da soma de funções, onde essas funções estão sendo multiplicadas por certos números, alfa e beta, é na verdade o quê? A soma, né, destas transformadas, onde essa transformada está sendo multiplicada por um número alfa e a outra transformada está sendo multiplicada por um número beta. É isso, do ponto de vista prático, o que essa propriedade está dizendo aqui é que a transformada da soma de funções é, na verdade, a soma de suas transformadas. Entre outras palavras, a gente desmembra sempre, desmembra para resolver de maneira mais fácil. Outra coisa importante também, que é legal vocês perceberem, que a transformada, né? Então a gente trabalha dentro da integral com a variável t, né? E no final das contas, o que interessa lá no final são expressões algébricas ou funções algébricas representadas aí pela variável s. Né? Então ele faz aquela transformação, ele transforma uma equação diferencial ou uma certa função numa função algébrica. No primeiro instante, é essa a ideia. Só ver, então, tem alguém que está
Pedindo para entrar aí. Aê. Aqui é o Guilherme. O Guilherme ficou preso aí, Guilherme. Pronto. Tá tudo certo. Então, turma, aqui importante então ressaltar que quando se diz que vale a tal da linearidade da transformada Laplace, é exatamente aquelas ideias que a gente já está acostumado com integrais, ou seja, as propriedades voltadas para integrais, elas estão presentes aqui, certo? E aí o e elevado a menos st é exatamente o nosso núcleo da transformada de Laplace, né? Como se fosse lá atrás o tal do fator integrante, né? Eu preciso de alguma coisa para organizar, né? Então aqui é o núcleo. Bom, condições para a existência destas transformadas, né? Seja uma função contínua por partes. Olha só, começa dizendo aqui, ó, é uma função contínua por partes. O que isso quer dizer? Que eu não vou ter mais aquela necessidade que toda a função seja contínua. Não, ela pode ser contínua num certo intervalo, num certo intervalo, num certo intervalo. Então, eu posso ter diversos intervalos onde ela é contínua. Daí se diz, então, que eu tenho uma função contínua por partes, num certo intervalo, que vai de zero até mais infinito. Tá certo? Onde o meu t, que é o domínio, né, está indo de zero até mais infinito. Bom, se diz, então, que essa função contínua por partes, ela tem aí uma ordem exponencial. Vocês já viram que a função exponencial está sempre presente, né? E é essa a ideia mesmo. Está aqui, está sendo dito, é que o que se faz do ponto de vista prático é enxergar esta função, né, numa certa ordem exponencial, de tal forma que, e aí vocês vão ver lá na frente o que é esse C, né? Por enquanto não dá para dizer nada, até dá para dizer aqui, no M elevado a ECT, né? O S sendo maior que C, vocês vão ver lá na frente exatamente por que isso tem que acontecer. É exatamente por causa daquela história que a gente comentou lá atrás da convergência, né? Você vai ter certos valores onde, para ela convergir, ela tem que assumir certos valores. Caso contrário, ou melhor, aqui até a gente poderia dizer assim, ó, imaginem que eu tenho uma função e, né, elevado a t. E elevado a t, que é como se fosse e elevado a x, né? Bom, quando eu tenho e elevado a x, né, ou e elevado a t, quando o meu t tende a infinito, o que acontece com o e elevado a t? Vai para mais infinito, né? Então, veja, e elevado a t para t tendendo a infinito, vai embora, né? Então, não converge. O que eu tenho que fazer para convergir? Eu tenho que fazer com que essa exponencial seja 1 sobre. 1 sobre e. 1 sobre e elevado a t, para t tendendo a infinito, aí sim, como e elevado a t me leva para infinito, eu estou dividindo 1 sobre, então se aproxima de quem? De zero. Tá? Então aí a função exponencial ela converte para zero. Ou seja, o limite de t tendendo a mais infinito me leva para zero. Então são essas condições que vão aparecer aqui do ponto de vista prático. Essa história de S maior que C é muito mais em função disso. Mas nós veremos mais à frente que vai aparecer diversas situações, aí vocês vão conseguir entender. O mais importante aqui, talvez, na nomenclatura que está aqui, está assim, ó. Módulo de f de t. Módulo de f de t é exatamente trabalhar a ideia de valores absolutos, né? Uma função módulo, né? Ou seja, eu não tenho a parte negativa. E aí está se dizendo, então, que esta função é menor ou igual a uma certa função exponencial. Ou seja, se eu tenho um gráfico de uma função exponencial, então eu estou trabalhando com certas funções que estão ali abaixo e no máximo igual à própria função exponencial. Óbvio, turma, que essa parte, sim, né, muitas vezes não tem muito sentido para vocês. O que tem sentido é quando se resolve, né? Quando se coloca a mão na massa, né? Então vamos tentar mostrar aí como é que seria isso. Então, o importante é vocês observarem sempre o jeitão aqui da transformada Laplace, que sempre vai ter esse bendito e elevado a menos st, que multiplica a função diferencial de t, certo? Bom, então aqui eu vou dar fazer aqui para vocês um item aqui, né? Então pede ali, só esqueci de pegar ali, ó. Pera aí.
Vou voltar aqui de novo. Então, pede para calcular a transformada do Laplace para f de t igual a 1. Beleza, então vamos nessa primeira aí. Vamos a ela. Dá um novo aqui, fica mais fácil, né? Poxa vida, aí. Pronto. Então é o seguinte, turma. O que se pede ali, ó, a minha função f de t é igual a 1. E aí eu quero encontrar esta função que é igual a 1 na forma de Laplace. Bom, o que eu estou buscando, então? Eu estou buscando uma certa primitiva que está trabalhando com a variável s e que, na verdade, para encontrar essa primitiva que vai trabalhar com a variável s, eu preciso fazer essa transformação. Isso aqui é um L, pode ser que às vezes o meu L não seja tão bonito, né? Mas é um L de Laplace, e aí eu quero, então, calcular o meu f de t. Então, é sempre essa lógica, eu quero uma transformada desta função, ou seja, eu quero uma transformada Laplace que transforme numa função como essa, certo? Então, nesse instante, aí sim, né, o que é a transformada Laplace? É simplesmente calcular uma integral de 0 até mais infinito, imprópria, né, com o núcleo integrador, ou núcleo da transformada Laplace, que é e elevado a menos st, então isso aqui sempre vai ter, vezes a função dt. Então, isso que está aqui é a definição da transformada do Laplace. Ou seja, o que a gente quer nesse instante? Pegar esta função igual a 1. Essa vocês vão perceber que ela é fácil de ser resolvida, né? Então, eu quero buscar uma certa função de Laplace, que é isso aqui, ó, meu f de t vale 1. Bom, o que vai acontecer com essa integral? De 0 até infinito, e elevado a menos st, que é a minha f de t. Vou pegar uma outra cor aqui, né? Vou pegar um vermelhão aqui, é 1, né? Certo? Então, meu f de t é 1 dt. Perceba que quando meu f de t é 1, aí ficou fácil, né? Porque isso que está aqui nada mais é do que a integral de 0 a infinito elevado a menos st dt, certo? Então, vamos em busca de resolver essa integral. Para resolver essa integral, vocês já estão acostumados. Ó. Isso aqui é e elevado a uma certa função, né? Então, por substituição, o que eu posso dizer nesse instante? Que U é menos st. A derivada de U em relação a t é menos s. Bom, eu quero substituir o dt, tá certo? O menos st, eu já sei que é U. Então, du sobre menos s é dt. Então, voltando lá na nossa integral, aquela integral, então, ela fica assim, né? Ó. Vou nem resolver o de 0 a infinito, depois, no final, é que você resolve essa questão do intervalo, certo? Então, essa integral ficaria assim, ó, integral de e elevado a u, o dt é du sobre menos s. Lembrando que o s aqui não tem nada a ver com a minha variável t, portanto, o s aqui é número, né? Então, eu tenho, na verdade, 1 sobre menos s, fora da integral. Vamos melhorar aqui, vamos levantar mais aqui, ó. Aí. Pronto. Vou apagar isso aqui. Melhorar a dinâmica aqui. Então, fica assim, né? Então, 1 sobre menos s vai multiplicar a integral de e elevado a u, du. Essa integral que está aqui, você já sabe que o resultado dela é o próprio e elevado a u, mais c, mais a constante, né? Perceba que a constante, nesse momento, para as transformadas, a gente nem utiliza. Mas lembre que, resolvendo uma integral, você tem aquela história da constante, né? Bom, então, e elevado a u, eu posso voltar lá, então, é o meu menos st, né? Agora eu posso dizer com facilidade que aquela integral que eu queria resolver, né? Então, a integral de 0 até infinito e elevado a menos st dt, ela é, na verdade, o quê? 1 sobre menos s ou menos 1 sobre s, né? Tanto faz, né? Que multiplica quem? E elevado a u, o meu u é o menos st, né? Calculado no intervalo que vai de 0 a infinito. Certo? Turma,
Eu vou pedir para vocês, toda vez, tomarem cuidado. Meu S, muitas vezes, parece com um 5, né? Eu vou tentar, no meio do caminho aí, mostrar uns 5 diferentes. Mas é S, beleza? Então, onde parece um 5 aí, é S, tá? Senão, gera um complicador na vida de vocês aí. Bom, quero calcular, então, esse menos 1 sobre S é número, né? Então, o que me interessa é esta função. Só que é o seguinte, quando a gente trabalha com essa ideia de integral imprópria, infinito, né? Isso recai sobre limites, né? Então, o que eu quero nesse instante é isso aqui, ó, 1 sobre S, e aí eu quero, no primeiro instante, por conta do infinito, calcular o quê? O limite da variável t, que é a variável que me interessa na integral, t tendendo a quê? A infinito. No primeiro instante, é essa daqui mesmo que eu quero calcular, né? Menos SP. Eu quero primeiro analisar esta função, que é substituir, então, pelo limite superior, né? Certo? E agora eu vou fazer a diferença com quem? Com o inferior. O inferior eu nem preciso do limite, porque esse é zero, então eu posso substituir direto, correto? Então eu teria E elevado a quem? Menos S vezes zero. Beleza? Então, primeiro precisamos estudar aqui o que acontece com essa história do limite aqui, ó. E aqui é que está a grande sacada que eu comentei com vocês. Isso que está aqui. Isso que está aqui não pode divergir. Tem que convergir ou convergir, volta lá, para um certo número. Certo? Para que isso converja a um número, né? O que tem que acontecer? Bom, se eu posso substituir o t por infinito, né, e calcular e elevado a infinito. Só que esse menos s aqui, ele interfere, né? Então, aí é que entra o detalhe. Então, é o seguinte, ó, o que acontece se o nosso s for menor que zero? O que acontece com esse limite se o nosso s for menor que zero? Então, se o S for menor que zero, o S é negativo. Por conta desse menos que está aqui, passa a ser positivo. Como o T tende a infinito, então eu vou ter um positivo vezes infinito, que vai dar infinito. E elevado a infinito me leva para onde? Infinitos positivos. Então, isso que está aqui, diverge. Então, não serve. O que tem que acontecer, então? Eu tenho que calcular para S maior que zero. Então, essa é a condição de existência para que a nossa transformada me leve a um certo número, convirja, tá certo? Então, essa linha de raciocínio. Quando S é positivo, o que vai acontecer com aquele limite que tende a infinito? Agora sim, ó, eu vou ter o quê? Se o meu S é positivo, menos S é negativo, tá? Se o menos S é negativo, então você está trabalhando com essa ideia aqui, ó, né? 1 sobre E elevado a quem? ST, correto? Lembre que isso que está aqui nada mais é do que E elevado a menos ST, beleza? Então, 1 sobre um certo E que está me levando, que está elevado a um certo expoente que tende a infinito, isso aqui vai se aproximar de quem? Isso aqui se aproxima de zero. Opa, convergiu. Certo? Então, essa ideia é uma das questões mais importantes que vocês têm que conseguir enxergar nesse instante para que vocês consigam interpretar bem essa história do Laplace. Tá aí, tá de volta aí. Bom, então, turma, aqui a gente chega à conclusão que nesse instante, eu vou ter que apagar aqui, tá certo? Porque me interessa esse resultado aqui em cima, né? Bom, então eu já sei que eu só vou conseguir resolver essa questão se o meu S for positivo. Beleza, então S positivo faz com que, né? Então, aqui para S maior que zero, isso que está aqui me leva para onde? Para zero. E aí, agora, o que eu vou ter do ponto de vista de resposta? Menos 1 sobre S vezes, isso aqui é zero, menos, o que é E elevado a menos S vezes zero? Menos S vezes zero é zero. E elevado a zero
é 1. Eu vou ter menos 1 que multiplica menos 1 sobre S. Conclusão? Menos 1 que multiplica menos 1 sobre S é 1 sobre S. Olha só, isso que está aqui é a tal da função transformada do Laplace. Quer dizer, transformamos aquela função numa certa funçãozinha que é 1 sobre S. Correto? Então, no primeiro instante, resolvemos o que se pedia lá no primeiro exercício. No segundo exercício, aqui no segundo exemplo, né? Isso aqui, turma, no final das contas, daqui a pouco vocês vão enxergar, isso aqui geram tabelas de transformadas. E aí, aqui a gente está apenas mostrando que o resultado bate. Daqui a pouco vocês vão acabar enxergando que, no fundo, a gente vai estar utilizando as tabelas. Muito mais fácil. Certo? Bom, quero calcular a transformada do Laplace por uma certa função exponencial, e elevado a t. Vamos lá. Mesma lógica. Aí eu venho aqui. Quero calcular, ó, a minha função nesse instante é e elevado a t. Uma função exponencial. Quero transformar esta função exponencial numa função algébrica por meio da transformada do Laplace. Bom, o que o Laplace diz? Bom, estou em busca, né, de uma certa primitiva que trabalha com a variável S, que na verdade é a transformada do Laplace desta função. E aí o que diz a definição Laplace? Isso é a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, que é o meu núcleo da transformada, que vai multiplicar a função. Quem que é a função nesse instante? E elevado a t dt. Então, legal vocês enxergarem que está sempre essa ideia aqui, ó. De 0 até infinito, e elevado a menos st, vezes a função dt. A minha função nesse instante é e elevado a t. Certo? Então, o trabalhinho nosso nesse instante é resolver essa questão. Opa, mas é exponencial vezes exponencial. Então, podemos melhorar essa função. Então, isso é e, né? Multiplicação da mesma base, conservo a base, somo os expoentes. E aí, nos expoentes aqui, ó, fica evidente que ambos têm a variável t, né? Então, eu posso perfeitamente enxergar que isso aqui ele vai de 0 até infinito, elevado a t, que multiplica quem? Menos s, né? Menos s, ao melhorar esse s aí, menos s, mais a, tá? dt. Pronto. Então, daqui fica mais fácil a gente resolver. De novo, caímos naquela história da função exponencial, né? Que dá para resolver por substituição, né? Então, por substituição, né? A gente sabe que U pode ser perfeitamente quem? T, que multiplica menos S mais A. A derivada de U em relação à variável T é o próprio menos S mais A. Como eu quero substituir aqui o dt, né? Então, eu chego à conclusão que du sobre menos S mais A é dt, certo? E aí, voltando lá, então, na integral, né? Aquela integral que eu não vou resolver ainda, o zero a infinito, vou só resolver a integral aqui e elevado, né? Então, aquela integral, agora ela é e elevado a u, certo? Vezes dt. Mas quem é dt? dt é du sobre menos s mais a. Isso que está aqui é número, né, turma? Então, não esqueçam disso, já estão acostumados com isso, né? Então, isso é 1 sobre menos s mais a, que multiplica a integral de eu du. Opa! Essa é fácil resolver, né? Então, essa a gente já sabe que é 1 menos s mais a vezes quem? Integral de e elevado a u é e elevado a u, né? Certo? Bom, então agora eu posso voltar lá, né, e calcular o intervalo que pedi, né?
Então, voltando, o que nós temos? Que a nossa integral que queremos calcular, que é... Cadê? Vamos pegar essa última, que é mais fácil, né? Então, essa integral de 0 até infinito elevado a t menos s mais a dt, ela é, na verdade, né, essa solução que está aqui, né? Então, 1 sobre menos s mais a, que é um certo número, que multiplica quem? Agora que vem a história da função, né? Então, e elevado a u, o u é exatamente o nosso t vezes menos s mais a, né? Então, t vezes menos s mais a, e isso aqui calculado no intervalo que vai de 0 até infinito. Então, perceba que volta aquela ideia, então, do limite, né? Então, vai estar sempre presente essa ideia. Então, no primeiro instante, isso aqui é um número, 1 menos s mais a, tá certo? Isso é um número que está multiplicando quem? Agora eu vou resolver aqui do ponto de vista do nosso limite superior e inferior, né? A integral, a gente poderia até enxergar como uma integral definida, mas essa é uma integral imprópria por conta desse infinito. Se tem infinito, então eu tenho que trabalhar a ideia de limite, não tem jeito. Limite da variável t, que tende a infinito, dessa função, né? Menos s mais a, tá certo? Essa é a primeira parte do limite superior, né? Menos o inferior, eu posso ir lá e substituir direto. O t por 0, então eu vou ter e elevado a 0 vezes menos s mais a. Beleza. Tá? Bom, daqui, o que podemos concluir? Né? Então, aqui, de novo, tem aquela história do limite. Ó. Então, vejam, para t tendendo a infinito, né, o que tem que acontecer com esse menos s mais a? Se o menos s mais a, se menos s mais a for positivo, com certeza, multiplicado por infinito, né, isso aqui diverge. Não nos interessa. O que interessa é que o menos s mais a seja o quê? Menor que zero, porque sendo menor que zero, faz com que eu tenha 1 sobre e elevado a infinito. De novo, me leva para zero, mas me leva para zero somente se tiver esta condição. Opa, então aqui eu consigo também enxergar que se menos s mais a é menor que zero, então implica dizer que a é menor que s, ou s é maior que a. Então essa é a condição, o s tem que ser maior que a. Por que tem que ser maior que a? Porque aí aqui vai dar negativo. Dando negativo, a gente chega à conclusão que este limite que está aqui, né, nos leva para zero. Mas ele só leva para zero se acontecer isso aqui. Se acontecer o contrário, diverso. E aí não interessa. Então, Laplace só vai existir, a transformada só vai existir se tiver essa condição aqui. Tá certo? Então, isso acaba sendo o que a gente chama aí de condição de existência da transformada do Laplace. Beleza? Bom, então, isso aqui deu zero. Beleza? Vou resolver a segunda parte. O que está dizendo a segunda parte, então? Então, vamos lá. Olha só. Vou tentar fazer aqui, fica mais fácil, né? Então, voltando ali, né? A gente chega à conclusão... Vou fazer assim. Isso. Que isso vai ser igual a quem? 1 sobre menos s mais a, que é um número, tá certo? Que vai multiplicar quem? Esse limite tendeu a zero, menos, né? O que aconteceu com o e elevado? 0 multiplica menos s mais a dá 0, e elevado a 0 dá 1. Então, a gente tem aqui 1. Beleza. Caindo de novo naquela questão, ó, menos 1 multiplica, então, essa expressão que está aqui, essa fração, né? Então, isso aqui vai dar, no primeiro instante, menos 1 sobre menos s mais a. Trabalhando essa ideia do sinal aqui, turma, isso, na verdade, eu poderia interpretar como sendo o oposto de 1 sobre menos s mais a. Isso, na verdade, é 1 sobre s menos a. Né? Se eu pegar o oposto disso aqui, olha,
Dá exatamente essa ideia que está aqui, é o oposto de 1 menos S mais A. Certo? Ou seja, pegar esse sinal de menos que está aqui no numerador, ou entre o numerador e o denominador, né? E pegar o oposto do menos S mais A, que é o S menos A. Certo? Então, a nossa transformada de Laplace é 1 sobre S menos A. Então, essa transformada, ela serve para quê? Então, isso que é legal. Ó. Então, essa transformada que a gente encontrou, ela é, na verdade, uma transformada do Laplace para e elevado a AT, né? Que foi a função que a gente partiu com uma certa função exponencial. O que diz, então, quando eu tenho esta função? Que a resposta sempre será 1 sobre S menos A. Observe que o A está aqui, ó, né? Bom, em que instante que a gente utiliza bastante isso? Vou dar um exemplo já de imediato aqui, para vocês enxergarem. Vamos supor que a nossa função fosse essa aqui, ó. A minha função é e elevado a 3t. Certo? Quero a transformada de Laplace que trabalha com... Quero a transformada de Laplace dessa função exponencial numa função algébrica. Eu já sei qual é, né? Com certeza, ela é 1 sobre quem? S menos quem é o A? O A é 3. Pronto, resolvido. Então, esta função foi transformada numa função de Laplace. Então, percebam qual é a lógica? Né? Então, no primeiro instante, o que a gente está fazendo é exatamente o que eu mostrei para vocês lá no início da apresentação. Né? Então, no início da apresentação, a gente mostrou que a função ela é elevada para uma função algébrica. Então, isso que está aqui é uma função algébrica. E óbvio que é muito mais fácil trabalhar com 1 sobre S menos 3 do que E elevado a 3t. Né? Então, é essa linha de raciocínio do Laplace. Mas vamos lá. Então, fiz o segundo. Vamos para o terceiro. O terceiro aqui é o carro-chefe, é o trabalhoso. Vamos lá. Então, que é o terceiro é T. Parece que é fácil, né? Só o fato de colocar T. Vocês vão ver o que bicho que vai dar aqui. Vamos lá. Olha só. A minha função nesse instante é simplesmente T. E aí eu quero encontrar uma certa função de Laplace, que trabalha com a variável S, por meio da transformada, né, de T, que é o meu f de T, né? Isso é uma integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, que é o meu núcleo da transformada, vezes a função. A função é t. Aí lá, olha só. Eu não posso, por exemplo, dizer que dá para resolver por substituição, porque se você deriva menos st, você não consegue tirar esse t daqui. Vamos conseguir resolver isso aqui de que jeito? Por partes, né? Vamos na nossa famosa integral por partes, né? O que dizia a integral por partes, né? Que é a integral de u dv, né? É igual a uv, né? Ovelhinha, né? Menos vdu, né? Certo? Ou seja, essa é a definição por partes. Então, meu objetivo nesse instante é partir de uma função u, uma função dv. Bom, toda vez que tiver uma função exponencial e uma função polinomial, que é esse caso, t elevado a 1, né? Polinomial de grau 1, você sempre diz que o u é exatamente a função polinomial. Isso facilita bastante. Então, a derivada de u em relação a t é 1. Isso implica dizer, porque eu vou precisar do meu du, né? Quem é du? Du é dt. Opa, então parece que está fácil. Então, vamos lá. Agora eu vou para a segunda parte, que é o dv, né? Então, u é t. Quem é o dv nessa história? Quem é o diferencial de v? É o e elevado a menos st dt. Percebam, turma? Ó, peguei o t, chamei de u.
Agora, quem que é esse aqui? Tá? Isso que está aqui é o meu dv. Beleza. Se o diferencial de v é isso, então quem é v? É a integral de e elevado a menos st dt. Né? E aí tem um detalhe. Nós já resolvemos lá no início o que é essa integral de e elevado a menos st. Acho que sim. Deixa eu só ver aqui. Mas eu acho que a gente resolveu. Peraí. E aí a gente não precisa se matar, né? D e elevado a menos... Tá aqui, ó. Tá a integral de e elevado a menos st, né? O que dá? Dá menos 1 sobre s vezes e elevado a menos st. Certo? Então, pelo menos, já temos essa integral resolvida. Então, o v que está aqui é, na verdade, menos 1 sobre s, né? Vezes e elevado a menos st. Certo? Então, isso é o meu v. Então, volto lá na minha integral por partes, né? Então, aquela integral estava lá, que é o dv, é igual a quem? Né? Então, a integral, vamos fazer bonitinho aqui, né? A integral de e elevado a menos st vezes t dt, que é o dv, é u vezes v, é t vezes v, menos 1 sobre s. Vocês vão perceber que eu vou estar sempre com essa dificuldade da letra S, vezes e elevado a menos st. Ainda bem que é falado aqui, né? Senão... Então, isto é o v menos quem? A integral de v du. A integral de v, que é isso aqui, isso é v, né? Vezes du. Quem é du? Du é dt. Ah, que bom. Menos mal. Bom, esse menos 1 sobre s é um número, né, uma constante, então posso perfeitamente enxergar que estaria fora. Posso pegar também esse t e já multiplicar aqui, então teria menos t sobre s vezes e elevado a menos st, menos quem? Menos não, mais, né? Então, mais 1 sobre s, que é um número, que está multiplicando a integral e elevado a menos st dt. Olha só, essa integral a gente já conhece, né? Eu já sei quem é essa integral. Acabamos de resolver anteriormente, né? Então, eu já sei que isso aqui é menos t sobre s e elevado a menos st, né? E aqui eu terei 1 sobre s vezes quem? Quem é esta integral? É menos 1 sobre s elevado a menos st. Né? Então, esse 1 sobre s multiplica esse menos 1 sobre s. E aí a gente chega nisso aqui, ó, menos t sobre s elevado a menos st, menos 1 sobre s ao quadrado, s vezes s, e elevado a menos st. Já deu para enxergar, né, turma, aqui eu tenho fatores comuns aqui, então é interessante, vocês já viram também lá em equações diferenciais, a gente sempre faz isso, então e elevado a menos st, multiplica quem? Menos t sobre s, menos 1 sobre s quadrado. Isso que está aqui, na verdade, é uma função exponencial vezes uma função polinomial ou algébrica, né, certo? De fato, isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, porque a variável é t elevado a 1, né? S é número, né? Agora sim eu posso voltar naquela ideia, então, né, de calcular aquela história da imprópria, né? Então, a minha imprópria, ela vai de 0 até mais infinito. Então, quero calcular, então, né? Logo, né? O que a gente quer calcular? E elevado a menos st, né? Menos t sobre s, menos 1 sobre s ao quadrado, calculado no intervalo que vai de 0 até infinito.
De novo, caímos naquela mesma questão. Ó. Se eu vou substituir primeiro o infinito, e tem um i aqui, eu preciso primeiro interpretar o limite desta função. Tá? Então, num primeiro instante, isso que está aqui me leva para o limite de t tendendo a infinito, de e elevado a menos st, né? Que está multiplicando menos t sobre s, menos 1 sobre s ao quadrado, tá certo? O limite disto, menos, agora aqui como é zero, eu posso substituir. Eu vou ter e elevado a menos s vezes zero, tá? Que multiplica quem? Menos zero sobre s e menos 1 sobre s ao quadrado. Vou ao quadrado aqui. Pronto. Agora vamos tentar interpretar essa questão aqui. Ó. Aqui, turma, de novo, aquela mesma linha de raciocínio, né? T tende a infinito, né? O meu menos S, então, ó, a condição de existência vai dizer o seguinte, que o menos S, ele tem que ser negativo, tá certo? Para que eu tenha 1 sobre E elevado a infinito, né? Bom, se menos S é menor que zero, é óbvio que S é maior que zero. Então, quando S é positivo, de fato, esse primeiro limite aqui do E elevado me leva para zero, né? E aí você poderia dizer assim, então zero vezes essa expressão que está aqui, dá zero. É verdade. Só que a gente, muitas vezes, tem que tomar um cuidado danado com isso, né? Todas as vezes que tiver no limite uma certa função polinomial, como essa daqui, de fato, vai dar zero. Mas ele vai dar zero por outros motivos, por aquela questão que a gente está acostumado aí com L'Hopital, né? Então, se a gente pensar numa situação diferente aqui, só para a gente enxergar, né, o que seria. Vamos supor que eu tivesse aqui uma função, a função f de x, que é e elevado a x, e uma função g de x, que é, sei lá, vamos pensar aqui, x ao cubo mais 2x. Uma função polinomial, uma função exponencial. E que nesse instante eu quisesse calcular, por exemplo, o limite da razão entre a função polinomial e a função exponencial num certo x que tende a infinito. Certo? Então, essa ideia que está aqui para você já não é estranho, né? Quer dizer, como é que eu resolvo um limite como esse? Bom, primeiro, né, se eu vou lá e substituo na função g, o infinito, né, a função g está me levando para infinito por causa do x ao cubo, né, infinito ao cubo, né, mais o dobro do infinito. Enquanto que a função f também está me levando para infinito. Então, nesse instante, a gente tem algo que está assim, ó, infinito dividido por infinito. Opa, essa é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, então eu consigo resolver esse limite por L'Hopital, né? E o que diz L'Hopital? Deriva em cima, deriva embaixo, né? Deriva a função de cima, função g, que é 2 não, né? 3, né? 3x², tá? Mais 2. E o meu denominador, o que ele vai ser? A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Tá? Bom, e daí? Daí não mudou nada, né? Quer dizer, você não saiu da indeterminação, tá certo? Continua dando infinito dividido por infinito. Bom, o que você faz de novo? L'Hopital nele de novo, né? Então, L'Hopital nele de novo. Isso, então, é o limite de x tendendo a mais infinito. Aqui, então, agora vai dar 6x só, né? Sobre e elevado a x. Ainda continua dando indeterminado. Limite L'Hopital nele de novo. Agora sim, vai dar 6 sobre e elevado a x. Aqui agora você saiu da indeterminação, tá? Lembrando que e elevado a x, quando x tende a infinito, dá infinito. Então você tem o número 6 dividido por um número muito grande. O que isso vai dar? Aproximadamente zero. Né? Você está dividindo 6 em infinitas partes. Né? Tá certo? Então percebam que, de fato,
né, quando eu tenho uma função polinomial e uma função exponencial, o limite tende a zero. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali no GeoGebra também uma outra função que mostra que quando a função não é polinomial, você pode cair num erro muito simples, tá? A gente já mostra já. Então aqui, vou apagar aqui, porque isso aqui foi só para mostrar que de fato, né, aquela parte que nos interessa, de fato, o limite tende a zero, né? Então, se o limite tende a zero, facilitou a nossa vida, né? Então, tudo isso que está aqui é zero, beleza? Então, eu vou ter nesse instante o quê? Zero, né? Menos, e agora? Isso aqui é e elevado a zero, dá 1, né? Que está multiplicando quem? Zero, né? Menos 1 sobre S quadrado, né? Bom, esse menos 1, então, zero, né? Menos 1 que multiplica aqui, então vai dar positivo. Então, no final das contas, vai dar 1 sobre S ao quadrado. Então, isso que está aqui é a nossa função de Laplace, certo? Vocês vão perceber numa próxima aula que naquela ideia, né, da apresentação que estava aqui, ó, então, se eu voltar aqui nessa apresentação, né, o que a gente está fazendo nesse instante é partir de uma equação diferencial, né, ou de uma certa função, e transformar essa função numa função algébrica. Isso que está aqui, turma, na verdade, já é algo mais à frente, tá certo? Que está trabalhando com as equações diferenciais. Por enquanto, a gente não está trabalhando com as equações diferenciais, estamos trabalhando apenas com funções. Laplace, né? Então, essa história da equação é lá na frente. Só que mesmo para resolver equações diferenciais, precisa enxergar, então, a função algébrica, né? E aí, essa função algébrica vai me levar para uma certa solução. Beleza. Só que veja, que aí vai fazer o caminho inverso. Encontrou a solução? Agora volte, né? Trabalhe com a inversa de Laplace. E isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai trabalhar com a inversa de Laplace. Quer dizer, se eu conheço uma função de Laplace, como é que eu faço para obter a inversa? Bom, então aqui nós estamos por aqui, ó. Então, nesse instante, a gente resolvemos alguns exemplos aí de transformada de Laplace, né? E aí, olha que interessante. Começa a surgir uma espécie de tabela, né? Então, essa tabela que está aqui, né? Esse 1 sobre S foi a primeira que a gente resolveu, né? Aqui, ó. Essa primeira que está aqui foi exatamente a questãozinha que nós resolvemos, né? Quando a minha função vale 1. Quando a função vale 1, a função transformada do Laplace é 1 sobre S. Né? Essa que está aqui, no primeiro instante, nós não trabalhamos, né? não demonstramos. Mas olha só, a gente resolveu essa questão aqui, ó, f de t igual a t. Quem que é o expoente de t? É 1. Se o expoente de t é 1, observe que o meu n nesse instante vale 1. Então, se eu utilizar a tabela do Laplace direto, eu chego à conclusão que a transformada, vou melhorar o meu, já deu para entender, né, turma? Isso aqui é um L, tá? A transformada do Laplace, né, para t, vai ser o quê? Vai ser exatamente o n fatorial. Quem é o meu n? É 1. 1 fatorial é 1. Sobre quem? S elevado a n mais 1. Como n vale 1, portanto, 2. Isso a gente resolveu no exercício. Acabamos de fazer. Que deu 1 sobre S ao quadrado. Então, essa tabela me permite, com facilidade, chegar a essa resposta de forma automática. Também resolvemos esta. E elevado a AT. E elevado a AT deu 1 sobre S menos A. Né? E aí eu dei um exemplo para vocês que foi assim, né?
se o meu f de t for e elevado a 3x. Quem é a transformada de Laplace? Que é o e elevado a 3x, certo? Que é isso aqui, ó, e elevado a 3x. Ora, se eu tenho e elevado a 3x, é o e elevado a at. O meu a nesse instante vale 3. O que diz a tabela? Que é 1 sobre s menos a. Quem é o a? 3. Então, 1 sobre s menos 3 é a transformada do Laplace da função e elevado a 3x. Né? E aí segue. Tem uma senoide que está aqui. Essa senoide que está aqui, para quem tiver curiosidade, ou se em determinado momento a gente tiver um tempo sobrando, a gente não vamos tentar provar essa daqui. Isso só consegue resolvê-la por meio de números complexos. Então, os números complexos é que me permite chegar a esta solução. Como eu sei que vocês já conhecem bem números complexos por conta da provinha, mas eu acho que a gente ainda precisa, né, caminhar mais. Então, por isso que aqui a gente vai interpretar que a tabela está dizendo que o seno de AT é isso, então fechou. Assim como o cosseno, né? Está aqui, certo? Então, tem a tabela tanto para a função AT, que é a função seno, quanto para a função cosseno. Bom, essa que está aqui, turma, essa aqui a gente precisaria estar discutindo um pouquinho mais ela, porque é o seguinte, porque essa é uma função hiperbólica, né? Como o nosso tempo já se arrastou, eu vou só mostrar a ideia da hiperbólica, e aí na aula que vem, eu parto da resolução de uma delas, pode ser essa primeira, essa segunda, só para a gente interpretar que, de fato, né, essa tabela que está aqui, ela é verídica. Bom, mas antes disso, rapidinho aqui, eu já tenho aqui alguma coisa para vocês que é nesse sentido. Então, as funções hiperbólicas são essas aqui. Deixa eu tentar arrastar, peraí, deixa eu tentar sair desse negócio aqui, fica mais fácil. Pronto. Olha só, eu fiz aqui, vou até fazer passo a passo, só para vocês enxergarem como é que seria, né? Bom, o que são funções hiperbólicas, né? Funções hiperbólicas são funções que vêm de hipérbole, né? Que trabalham com a hipérbole, né? Então, são funções geradas por hipérboles, tá certo? Então, a função seno h, que é o que a gente chama de função hiperbólica, ela tem esse jeitão aqui, ó. Muito parecido no primeiro instante com uma função cúbica, né? Uma função, mas não é. É uma função hiperbólica. E por que ela é uma função hiperbólica? Porque ela pode ser representada pela função exponencial de Euler, né? Então, eu posso chegar aqui e digitar assim, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x. E dividir tudo isso por 2. Ó, percebe que já está se aproximando lá. Quando eu dividir isso aqui por 2, olha o que vai acontecer. Ó, aqui está a função hiperbólica e aqui está a mesma função. Ou seja, são equivalentes, né? Então, a função seno hiperbólico nada mais é do que metade da diferença entre duas funções exponenciais. Uma com expoente x, o outro com expoente oposto, menos x, né? O mesmo vale para o cosseno. Eu posso chegar aqui, fazer o gráfico da função cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico, ele é muito parecido com uma parábola, né? Aqui, ó, o jeitão de uma parábola, né? Bom, como é que eu faço, então, para buscar essa outra transformação exponencial? E elevado a x. Isso é de Euler, então, o Euler que é o responsável por essa transformação. Mais e elevado a menos x. Olha lá, já está se aproximando. Ó. Vou dividir por 2. Olha lá. Olha só. O cosseno hiperbólico ele nada mais é do que metade da soma de duas funções exponenciais, né? E aí, óbvio, né? A gente trabalha com a função exponencial porque ela é muito mais fácil do que a trigonométrica, né? Então, a gente prefere muitas vezes ficar com a exponencial, porque ela é mais fácil de ser trabalhada,
né? Também aqui é importante que vocês observem que o cosseno, ele é uma função par. Olha lá, ele não pega o oposto, né? Então, a ideia da parábola é que é uma função par, né? Para um certo número, eu tenho uma imagem, tem outra imagem lá do outro lado que, né, que é simétrico, né? Que é a ideia do simétrico. Já a função seno, ou seno hiperbólico, ele é ímpar, é uma função ímpar, né? Então, por exemplo, para o 2, está me levando muito próximo do 4. O oposto do 2, que é o menos 2, vai me levar nas proximidades do menos 4. Oposto, né? A função que é par, ela busca o mesmo. A função que é ímpar, ela busca o oposto. Bom, então, essa ideia que está aqui na aula que vem, nós vamos partir dela só para demonstrar, tá certo? Que, de fato, chegará nessa transformada Laplace aqui, que está via tabela, tá certo? Então, esse é o próximo desafio da nossa próxima aula. A gente já inicia com ela exatamente para tirar essa dúvida. Aqui, então, turma, é uma primeira partezinha. Na verdade, hoje, por exemplo, vocês vão utilizar apenas essa primeira coluna aqui, quer dizer, a primeira tabela que está aqui. Essa segunda que está aqui é mais adiante. Então, com o tempo, nós vamos enxergando, né, outras transformadas. Mas todas estas transformadas estão tabeladas. Na verdade, o que você vai fazer, na maioria das vezes, é apenas utilizar a tabela. Óbvio que vocês vão perceber que não é só utilizar a tabela. Lá na frente vai ter um trabalho danado, que é em relação às inversas. As inversas, elas vão exigir de nós aí um trabalho grande. Por quê? Porque eu tenho aqui os valores tabelados, eu também tenho valores tabelados para as inversas, mas isso veremos mais adiante. No primeiro instante, vocês vão fazer uma atividade que é simplesmente vir aqui na tabela e identificar e resolver. Talvez acho que é só o primeiro exercício ali que eu vou pedir para que vocês façam pela definição. Deixa eu achar aqui onde é que está a atividade. Eu já coloquei essa atividade para vocês no Class. Deixa eu achar ela aqui. Atividade, transformada em Laplace. Está aqui. Então, calcule as transformadas Laplace das seguintes funções. Só que o primeiro item aqui eu gostaria que vocês fizessem pela definição, ou seja, usando aquela ideia, né, da integral. Tá? As demais, automaticamente, você pode utilizar a tabela. Né? Então, t quadrado, vai lá e identifica o que é o t quadrado. Menos e elevado a menos 9t, vai lá e identifica o que é o e menos e, ou e elevado a menos 9t, direto, tá certo? Mais 5 também. Um detalhe aqui que é bacana também a gente comentar, mas acho que o mais importante é vocês começarem a fazer a atividade, mas de antemão eu já vou mostrar um item que é importante aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho f de t igual a 5, e eu quero buscar a transformada disso, né? Quero buscar a transformada de 5. Na tabela, eu não tenho 5. O que eu tenho na tabela? 1. Né? Então, isso aqui, na verdade, é Laplace de 5 vezes 1. Ou seja, isso é 5 vezes Laplace de 1. Porque o 5 é constante. E aí, se eu vou lá na tabela, eu identifico que essa transformada é 1 sobre S, acabou. Então, é 5 vezes 1 sobre S. Ou, simplesmente, ó o meu 5 aí, confundindo aí, como eu falei, olha lá. Né? Que beleza. Então, isso aqui é 1 sobre S. Conclusão, isso é 5 sobre S. Beleza? Então, é só interpretar que isso aqui, na verdade, é 5 vezes 1. Certo? Que para Laplace, você multiplica por 5. E é essa a lógica. Vou deixar vocês fazerem, senão, né, acabo entregando o joio aí, né? Então, importante que para essa atividade vocês tenham a tabelinha aqui. Beleza? Então, só o primeiro aí que tentem fazer pela integral, pela definição, tá? E aí os demais,
pode ir direto. Só tomem cuidado com esse item C aqui, porque ele não está desenvolvido aqui. Ó. Você não vai encontrar desse jeito, E elevado a T menos E elevado ao quadrado. Tem que desenvolver aqui primeiro, tá? Que aí fica fácil. Mas é isso.
enquanto vocês fazem, eu vou... Bom, ou melhor, né? Vamos tomar um cafezinho, né? Daqui a pouco voltamos aí. Beleza? Show de bola, professor. Obrigado por enquanto aí.